Abra em Provérbios 23, 7. Então, como eu falei, o modo como você se vê e pensa a respeito de si mesmo é crucial. Pois quase como um imã, atraímos aquilo em que sempre pensamos. Se tivermos pensamentos depressivos e negativos, o que vai acontecer? Seremos pessoas depressivas, negativas, tristes, amarguradas. Agora, se pensarmos coisas boas, alegres e felizes, positivas, nossa vida irá refletir tudo isso e também atrairá pessoas boas e positivas. O que está escrito aí? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Diga, eu recebo essas palavras. Então imagine coisas boas. A Bíblia está ensinando aqui, não está? Isso aqui tem a ver também com o que aprendemos com Gálatas. Abra em Gálatas 6, 7. A lei da semeadura e colheita se aplica perfeitamente no modo como você trabalha a sua mente. Por exemplo, os pensamentos são como sementes que plantamos aonde? No solo da nossa mente. Se insistirmos em ocupar o nosso pensamento com determinadas ideias ruins, pesadas, o que vai acontecer, né? Você vai viver uma vida assim. Sejam boas ou más, como sementes, essas ideias irão germinar, crescer e, por fim, produzir seus respectivos frutos. Sejam eles bons ou frutos amargos. O que você prefere? Não vos enganeis, de Deus não. Aquilo que o homem semear, ele também o quê? Ceifará, que significa colher. Então não adianta você acreditar aí que semeando sementes de abacaxi você vai colher bananas. Não, se você semear sementes de abacaxi, não tem jeito. Você vai colher o quê? Abacaxi. Se você semear sementes de banana, você vai colher bananas. Se você semear o bem, você vai colher o bem. Se você semear o mal, você vai colher o mal. Então semeie coisas boas na mente. Pense coisas boas. Mateus capítulo 7, versículo 17. Mateus capítulo 7, versículo 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz maus frutos. A vida com Deus nos leva a ser uma boa árvore. Sem Deus nada somos, nada podemos fazer. Eu já citei isso aqui, né? João 15, 5. Guarde isso, hein? Sem Deus nada somos, nada podemos fazer. E se a gente não aprender por amor, a gente vai aprender pela dor. Não é assim? A duras penas. Por isso que Deus deixa. Deus não castiga, abençoado. Ele não pesa a mão. Você acredita nisso? Eu não acredito nisso. Ele deixa você mesmo fazer isso. Pessoa é rebelde, a pessoa é dura de coração. Ela não quer ouvir. Então, ela vai aprender de um jeito ou de outro. Entenderam? Então vamos analisar aí alguns pontos que eu considero importantes e que vão nos ajudar a pensar direito. Vamos começar aí com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ver a partir do verso 13. Eu não vou ler tudo, não. Eu vou adiantar só essa passagem aqui, onde nós aprendemos o seguinte, que aqueles que aceitam toda a vontade de Deus são os que possuem a mente de Cristo ativada. Aí diz que nós temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Mas ela precisa estar ativada. Porque às vezes a pessoa tem a mente de Cristo, mas está desativada. Ah, como, pastor? Então como eu ativo a mente de Cristo? Quando você deixa de fazer a tua vontade
para fazer a vontade de Deus. Você conhece o coração? O coração é enganoso e desesperadamente corrupto. É o coração do homem. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Agora, é a vontade de Deus? Romanos capítulo 12, versículo 2. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Faça a sua escolha. Se o coração do homem, preste atenção, se o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto, e a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, que escolha nós devemos fazer? O que o nosso coração está mandando ou o que a vontade de Deus nos ensina? O que a vontade de Deus nos ensina. Porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. O nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Mas, para o seu coração ser segundo o coração de Deus, porque isso é possível. Isso é possível. O nosso coração, se ele for cheio do amor de Deus, ele não vai se corromper, que dirá nos enganar. Então, o que nós devemos fazer? Ocupar nosso coração com tudo que é perfeito, como está escrito em Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8 diz: finalmente, irmãos, preste atenção, ó, tudo que é verdadeiro, não existe verdade maior, melhor do que a palavra de Deus. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, nosso Deus é justo, não se esqueça disso. Tudo que é puro, nosso Deus é a pureza em pessoa. Tudo que é amável, nosso Deus é amor. Tudo que é de boa fama, não existe nada melhor do que a vida com Deus. Se alguma virtude há, ou seja, o caminho que é Deus. Se algum louvor existe, aquilo que Deus pode fazer por você, seja isso que ocupe o vosso coração ou o vosso pensamento, a vossa mente. Ocupe a tua vida com as coisas de Deus e você não vai correr nenhum risco. Segundo, cultive bons hábitos, porque também nos ajuda, né? Qualquer que seja o rumo de sua vida, seja ele positivo ou negativo, é resultado direto de nossos hábitos. Gálatas capítulo 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, ele também o quê? Ceifará. Agora, verso 9 diz: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Isso é para tudo, tá? Não é só vida espiritual, não. É casamento, seja um bom marido, uma boa esposa, um bom pai. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Cuida da tua saúde. Seja responsável com tudo que Deus te deu. Porque se você cuidar de tudo que Deus está te dando, você vai ter isso por muito tempo. O que está escrito? Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Salmo 23, 1. Mas porque tem pessoas aí que sentem falta de um monte de coisa. Sente falta de saúde, sente falta de paz, de um bom relacionamento com a família, sente falta de dinheiro para pagar as contas. Por quê? Porque Deus não cumpre as suas promessas? Não. É porque ela não está sendo responsável com aquilo que Deus dá para ela. Dorme qualquer hora do dia, não se alimenta direito, não tem uma dieta saudável, não se cuida, não é responsável com as finanças. Então, aí fica difícil a pessoa, ela viver bem. Precisamos ser responsáveis com aquilo que Deus nos dá.
Quando Deus criou um jardim belíssimo, um verdadeiro paraíso, Deus não criou o homem, o colocou ali só para viver e usufruir. Deus deixou bem claro que ele tinha que cuidar daquele jardim. Quando você não cuida bem do jardim da vida, o que acontece? Começam a aparecer o quê? Ervas daninhas, pragas. Então você tem que cuidar. A vida é como um jardim. E você é o jardineiro. Seu jardim pode ser bem tratado e conter as mais belas flores, ou pode ser cheio de ervas daninhas e de mato. Então trate sua vida com a graça de Deus, para que sua vida seja como um jardim de Deus nesta terra. Eu termino com o que está escrito em Jeremias capítulo 17, a partir do verso 7. A melhor maneira de você cuidar bem desse jardim que é a tua vida é assim, ó, dessa maneira. Jeremias capítulo 17, a partir do verso 7. Feliz é a pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore, o jardim, plantada junto às águas. Uma árvore, ou qualquer outra planta, ou até mesmo um jardim, junto às águas, vai estar sempre belo, verde, bonito, saudável. Você não concorda? Quem é a água da vida? É o nosso Deus, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. O calor são as dificuldades, são as circunstâncias adversas dessa vida, que quando vêm, que quando surgem, não nos pegam de surpresa. Sabe por quê? Porque nós estamos preparados para o que deve e é. Afinal, estamos confiando no Senhor com todas as forças da alma. É assim que devemos viver. Mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, sabe aquele momento de crise, não se perturba, nem deixa de dar fruto, ou seja, não se intimida, não se atemoriza, porque está na presença de Deus. Quem está na presença de Deus confiando no Senhor, jamais se atemorizará. Porque aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abalam, permanecem firmes para sempre. Vamos agradecer a Deus.